Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue do dia 2 de julho. Meu nome é Vanderlei. Eu convido você a fazer parte comigo aqui desse estudo diário das Escrituras. O meu canal do YouTube é Escola Dominical Brasil. Esta mensagem também você vai ouvir na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite. Hoje eu vou compartilhar com vocês Alma, capítulo 27, o versículo 28. O que está acontecendo aqui é que os lamanitas que foram convertidos ao Senhor, eles enterraram suas armas de guerra e fizeram convênio com Deus de não mais derramar o sangue de seus irmãos. Desta maneira, eles preferiam sofrer a morte do que empunhar a arma ali e matar seu irmão ou derramar o sangue de seus irmãos. Mas qual que era a compreensão dos lamanitas sobre a morte? Aqui no versículo 28 diz o seguinte: e nunca consideraram a morte com qualquer grau de terror. Então para eles a morte, não era um terror ou uma tragédia, tá bom? Mas por que eles não achavam a morte um terror ou uma tragédia? A resposta está aqui no mesmo versículo. Ele diz assim: graças à sua esperança e compreensão de Cristo e sua ressurreição. Portanto, para eles, a morte foi tragada pela vitória de Cristo sobre ela. Então, desta maneira, não importava para eles quando eles iam morrer ou de que formas eles iriam morrer. O que importava é eles viver o convênio que eles haviam feito com Deus, para que eles pudessem ser salvos. No capítulo 28, aqui a partir do versículo 11, ele cita aqui dois grupos de pessoas que estão chorando a perda de seus parentes. E também dá para ver a diferença entre esses dois grupos aqui, por causa do conhecimento e da fé que eles têm. Vamos observar aqui, no versículo 11 em diante. Sim, e muitos milhares choraram a perda de seus parentes, porque têm motivos para temer que estejam condenados a um estado de miséria sem fim, segundo a promessa do Senhor. E enquanto muitos milhares de outros, ainda que chorem sinceramente a perda de seus parentes, alegram-se e exultam na esperança e até sabem que, segundo a promessa do Senhor, que eles serão elevados para habitar na mão direita de Deus, num estado de felicidade sem fim. Certamente, você conseguiu notar aqui que dois grupos de pessoas diferentes. Um que chora a morte dos seus parentes amargamente, porque temem que eles sejam condenados a uma miséria sem fim. E outros que, apesar de chorar sinceramente, como ele disse aqui, porque é difícil perder um parente, mas eles tinham a alegria de saber que aquela pessoa viveu o evangelho, e que vai haver a ressurreição, que ela vai encontrar essa pessoa de novo. Talvez você tenha até vivenciado isso já em sua vida, ido num velório, num enterro, você observar aquela pessoa que está naquele desespero, que parece que a vida não tem mais sentido para aquela pessoa por causa disso, e está chorando amargamente. Enquanto você que tem fé no Evangelho de Jesus Cristo, sabe a respeito da ressurreição, tem essa compreensão, você vai chorar sim, como está dizendo aqui, sinceramente, a perda de seus parentes, mas vai ter alegria por saber que aquela pessoa teve uma vida reta, que ela morreu no Senhor, guardando os convênios que ela fez com Deus. Então tem essa diferença aqui que nós podemos notar. Bom, no capítulo 2 do manual Ensinamentos do Presidente, esse Ensinamentos do Presidente é do presidente Spencer W. Kimball. Ele ensina que o Evangelho nos ensina que não existe tragédia na morte, mas existe tragédia no pecado. Então, desta maneira, não importa a maneira que você vai morrer ou que alguém morre, se vai ser queimada ou afogado, não importa. O que importa é você guardar os mandamentos de Deus, viver o Evangelho, para que você possa voltar a viver com Deus, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui agora uma escritura que eu gosto muito, que fala sobre a morte. É em 2 Reis, capítulo 20. Eu faço até uma pergunta: você gostaria de saber quando você vai morrer? Não como forma de presságio, vou até mudar a pergunta aqui. Você gostaria de ter um tempo para se despedir dos seus parentes, dos seus filhos? Sabe que isso acontece com muita frequência, Tem muitas doenças que são terminais,
E o médico fala ali, ó, você tem mais 2 semanas de vida, você tem mais esse mês, e chama, né, os parentes ali para a pessoa despedir, falar algumas palavras. Então, existem doenças dessa natureza. Então, olha só como o Senhor, a visão do Senhor das coisas. Existia um homem chamado Ezequias, a qual o Senhor amava esse homem. Na verdade, ele era rei de Judá. Tá bom? Ele reinou ali em Judá durante 14 anos e ele havia feito muitas coisas boas, né? Ele havia quebrado os ídolos, ele restabeleceu o templo do Senhor. Ele fez muitas coisas boas. Ele viveu, Ezequias, né, rei de Judá, ele viveu na época do profeta Isaías. Então o Senhor, ele manda Isaías ir até Ezequias e pedir para ele colocar a casa dele em ordem, despedir dos filhos dele, porque ele estava doente, ele iria morrer e ele não ia sobreviver dessa doença. Tá bom? Então a doença que Ezequias tinha aqui era conhecida como chagas ou úlcera, né? Estava muito avançada. E por isso, vamos acompanhar aqui, ó, no versículo 1 em diante. Diz assim: E naquele dia adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor Deus: Põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. E então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Então nessa hora que ele recebeu essa notícia, né, acredito eu que ele estava deitado, e depois da notícia o profeta Isaías sai do quarto, ele apenas se vira para a parede ali, né, na cama, e ele começa a orar ao Senhor, dizendo... A oração dele, ele disse o seguinte: Ah, Senhor, suplico-te que lembre de mim, que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, essa é uma oração muito poderosa, né? Porque, imagina, né? Talvez eu não teria coragem de falar: Senhor, eu fui perfeito diante de ti. Lembra de mim que eu guardei os mandamentos, que eu estava fazendo todas as coisas certas, né? Então, ele fez essa oração e ele chorou muitíssimo. Olha só o milagre que aconteceu. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão de meu povo: Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos e te livrarei das mãos dos seus inimigos. Então imagina ali, né, Ezequias, ele estava mortalmente, né, já para morrer ali, e ele ganhou mais 15 anos de vida. Ele tinha reinado 14 anos como rei de Judá, e ele reinou ali por mais 15 anos, então deu 29 anos, né, na qual ele reinou durante Judá ali. E veja só, o que é importante para você passa a ser importante para Deus, né? Porque certamente Deus, ele sabe, né, que a morte de Ezequias, ele só iria para o mundo espiritual, não tinha nada demais nisso, mas isso se tornou tão importante para Ezequias que se tornou importante para o Pai Celestial, né, para Deus ali. E aí ele ouve a oração de Ezequias e sara Ezequias de uma maneira que ele ganha 15 anos de vida, né? Que milagre, que coisa magnífica, tá bom? Então, eu só queria compartilhar essa mensagem que realmente não importa quando nós vamos morrer, né? Ou a maneira que nós vamos morrer, né? O que importa mesmo é viver o Evangelho, para que nós possamos ter a certeza de que quando chegar a nossa hora, né, nós possamos voltar a viver, a habitar com Deus, ter um lugar à mão direita de Deus conosco. Bom, então eu deixo essa mensagem terminando com as palavras aqui, né, do presidente Spencer W. Kimball, né, que o Evangelho nos ensina que não existe, né, que não há tragédia na morte, mas há tragédia no pecado, que nos impede de voltar a viver com Deus. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.